mais caloria de dia. Isso tem a ver com aquele ciclo Circadiano. É exatamente isso que a gente tem que falar. Então, cara, se a gente for ver, irmão, olha os nossos ancestrais. Antes da luz, a galera acordava com o sol, era 5 horas da manhã. A galera ia dormir quando o sol ia se pôr. Era o sol se pondo e a galera começando a se preparar ali, se organizar para dormir. E na floresta amazônica, se tu for ver os índios e tal, os caras fazem isso até hoje, irmão. Então, o que é que acontece? A gente tem que ter mais comida enquanto é dia e menos comida enquanto é noite. E um estudo como esse prova exatamente isso, que a gente tem que aumentar a nossa caloria ao longo do dia e diminuir mais de noite. Daniel, existem exceções? Cara, existe. Se eu estou falando, por exemplo, de um fisiculturista que pesa 115 quilos e que ele treina às 6 horas da manhã porque o trabalho dele pede isso, etc e tal, eu vou ter, cara, que dar uma pancada de caloria para esse cara de noite, de carboidrato, para ele conseguir aguentar no outro dia um treino de leg press. Sim. Beleza? Então, existem situações que são fora, que são os outliers, né? É mais estratégia. Mas, no geral, para potencializar o teu emagrecimento, cara, mais caloria enquanto é dia e menos caloria enquanto é noite. É aquela coisa, né? Café da manhã de um rei e jantar de um plebeu. É como se fosse isso. Deixa eu te falar, eu tô tentando regular o meu ciclo circadiano. Eu troco muita ideia com o Gustavo Carvalho, nutricionista lá de Porra, Brasília. Meu brother, inclusive. Abração, Gustavo. Tamo junto, irmão. Um abraço pro Muzi também, né, meu chato favorito, Gustavo Carvalho. Eu quero chamar ele aqui. Porque a gente troca muita ideia, cara. E assim, a gente às vezes mandava selfie. Às vezes eu tô jantando com a Carol, tipo, sei lá, meia-noite, aí a gente fazia uma livezinha, ele com a mulher dele lá, de trocar uma ideia assim. E aí, de repente, de um tempo pra cá, cara, eu não consigo falar com ele mais depois das 10 da noite, sabe? E aí ele falou pra mim, Edu, eu tô dando maior atenção pra isso, cara, minha qualidade de vida mudou, etc e tal. É bizarro. Absurdo, sabe? É disposição e tudo mais. E aí, cara, meu horário, cara, putz, assim, vou dormir 2, 3 da manhã, porque aquele papo de, os meus hábitos são noturnos, sabe? Tipo, coisa meio de safado. E realmente, eu gosto hoje, mas isso não é uma questão de, eu sou assim, não existe isso. Hábito, tu consegue, tu muda, é hábito. E aí, eu deixo para estudar mais tarde, eu deixo para responder as coisas mais tarde, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar o nascimento da minha filha e vou tentar fazer com que isso seja uma grande razão para eu tentar, porque realmente ela gera uma demanda e tal, e aí quem sabe isso faça com que eu... Cara, não, que nem tu faz na dieta, não é de uma hora para outra. Tu não vai pegar um cara que dorme 3 da manhã e fazer o cara dormir às 10 da noite. O cara vai deitar na cama e vai pegar o celular. Perfeito. Mas sabe o que eu faço, cara? Eu faço o seguinte, ó. Edu, tu dorme 3? Beleza. Cara, de todo jeito agora, eu preciso que tu durma às 2, beleza? Só que tem uma coisa, cara. Para tu conseguir dormir às 2, tu vai ter que soltar o celular pelo menos 40 minutos antes do horário que tu tem que dormir. Fechado? Então vamos fazer o seguinte, por volta de 1h20 da manhã é o horário que tu larga teu celular. Beleza? Show de bola? Tá com dificuldade para dormir? Eu posso te auxiliar, cara. Eu posso entrar com fitoterápico, eu posso entrar com nutrientes que facilitem esse processo. Mas quando é que eu entro com isso? Quando tu já tá fazendo higiene do sono adequada. Cara, Edu, se tu vai escutar, meu irmão, um rapzão pesado, desse que tá rolando aqui na academia antes de dormir, se tu vai ficar vendo um filme de ação antes de dormir, se tu vai pegar o teu feed do Instagram e tu vai ficar vendo tudo que tá acontecendo ali, cara, aquilo ali é um excesso de informação pro teu cérebro. O que é que tu tá fazendo? Tu tá deixando o teu cérebro muito mais hiperativado. Mas o sono não é isso, cara. O sono é uma baita de uma experiência comportamental relacionada ao relaxamento. Olha aí, ó, por falar nisso, aí, ó. Quando chega meia-noite, quando chega meia-noite aqui na Aeronberg, a gente apaga todas as luzes e fica assim, ó, os spots em cima das máquinas e a luz vermelha. Aí sim, viu, velho? Eu vi aqui, eu fui falar de luz, de ciclo circadiano, etc. Aqui o negócio também funciona. Caralho, a galera tá botando pra funcionar. Tu percebe que os spotzinhos de luz, esses spots branquinhos assim, eles ficam direcionais em cada máquina e aí para o cara poder treinar, né? E a gente baixa as luzes. É uma outra configuração. Da meia-noite às 5 da manhã é assim que funciona. Eu acho que isso fica mais agradável. O pessoal da madrugada curtiu, cara. Curtiu esse ambiente mais... Virou um marco da madruga, Virou um marco da madruga. É isso, cara. Muito legal, né, cara? Então, cara, também é um processo gradativo, tá? Mas, cara, uma coisa que eu ia te dizer.
diminui a quantidade de informação que chega no teu cérebro antes de tu dormir. Se tu receber uma grande quantidade de informação, teu cérebro vai ficar muito mais ativado, cara. É aquele papo, né? Receber uma notícia, alguma coisa, tu perde o sono, né? Total, cara. E aí, cara, eu E comecei tem uma a... outra coisa. Luminosidade, bro. Uhum. A partir do momento que eu recebo, por exemplo, uma luz como essa, ela entra num trato chamado de trato retino-hipotalâmico. Ela chega lá na minha glândula pineal e diz assim, ó, ei, para de produzir aí melatonina. Uhum. Melatonina ela é responsável pelo nosso sono, Uhum. assim como outros neurotransmissores também. Então, se eu não tenho uma boa quantidade de melatonina, eu não tenho uma indução do sono tão boa. Uhum. Só para ter uma ideia, utilização de celular antes de dormir reduz em até quase 40% a produção de melatonina. No outro dia, teu corpo acorda cansado. Sabia, cara, que tem um estudo falando sobre isso? Eles pegaram as pessoas, de 10, 8 levavam o celular para a cama. Beleza. Quais eram os sintomas? Insônia. Ou seja, o que é insônia? É eu demorar pelo menos 30 minutos para dormir por pelo menos 6 meses. Isso é uma insônia primária. Outra coisa comum entre todos, eles tinham despertares noturnos, que isso é uma coisa que acaba com o sono de qualquer pessoa, cara. Sim. Eles tinham uma diminuição de tempo de sono REM, que é o do rápido movimento dos olhos, que é uma fase do sono que é muito importante e que descansa muito nossa musculatura, principalmente, e tinha um tempo reduzido total de sono. E tinha uma característica entre todos eles. No outro dia eles acordavam mais fadigados. Aí é aquela pessoa, cara, que não sabe o que está acontecendo, mas tô tão fadigado, sabe, eu não tô rendendo. Só que teu sono tá uma bosta. Tu tá com deficiência de B12, tu tá com deficiência de ácido fólico, tu tá com deficiência de vitamina D, tu tá com anemia, tu tá com falta de nutriente, falta de sono, muito estresse. É isso, cara, é o contexto. O contexto é bizarro, irmão. Cara, é fantástico porque tu fala essas coisas. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, elas devem pensar, puta, cara, eu faço várias dessas paradas, sabe? E às vezes as pessoas acham que isso é normal, porque, mas é que nós estamos num mundo globalizado. Tem sempre essas desculpas, sabe? De, mas é que nem eu falei, à noite eu rendo mais. Cara, desde que a Manu nasceu, faz 2 meses, eu comecei a mudar meus hábitos. Então, por exemplo, como eu treino à tarde, eu não preciso fazer grandes estratégias alimentares. Sim. Então, por exemplo, eu tomava um shake antes de dormir, e às vezes isso era 2, 3 da manhã. E aí eu peguei esse shake e joguei para as 7 da manhã. Aí depois, ali pelas 9, eu tomo meu café da manhã e começo o meu dia. Aí meu dia foi ficando... Aí com a minha última refeição ali, 10 da noite, eu já começo a já baixar a adrenalina ali, já não tô mais com o celular. Ideal. E diminuindo as luzes. Isso, lá em casa a gente fica bem escuro, eu gosto. E aí eu já começo a dar mais atenção ali pra Carol, que tá dando a última mamada, a gente tá relaxando a Manu. Cara, vou te falar... Nos 2 meses que a Manu nasceu, o meu físico só progrediu. Eu tô pesando 110 quilos, eu não pesava esse peso, tá? Há muitos anos, eu nem lembro quando que eu pesei 110 quilos, a última vez que eu pesei esse peso. Cheguei a bater 112. Meu percentual de gordura tá super controlado, minha cara tá inchada, mas, tipo, meu abdômen tá todo marcado, cheio de veia, tipo... Eu nunca tive esse percentual de gordura, essa qualidade, essa densidade muscular com 110 quilos. 110 quilos eu ficava gordinho, até menos. E, cara, meu físico começou a responder de uma maneira absurda. E eu comecei a me sentir mais disposto, a qualidade do meu sono melhorou. E é muito engraçado, cara, porque, obviamente, que a gente não pode falar, tipo, beleza, agora minha vida se deve ao fato de... Não, mas, cara, é uma coisa engraçada. A Manu, ela dorme, cara, praticamente a noite inteira, velho. Ela mama num horário ali, às 5 da manhã, porque... ela está em uma fase de crescimento que é diferente da gente, então a gente está falando de uma questão fisiológica. E depois, cara, se a mamada das 5 satisfaz ela vai até 10 da manhã e olhe lá, cara. E que realmente é a necessidade da criança, tá? Sim. É a necessidade da criança que é muito maior do que a da gente. Só que tem uma coisa, para quem é mamãe, para quem é papai, e principalmente assim para os marinheiros de primeira viagem. Você tem que adequar o seu ciclo circadiano ao seu filho. É isso que eu tô fazendo. Que é que a galera vacila, cara. Por exemplo, filho dorme 8 horas da noite, aí diz assim, agora eu vou fazer minhas coisas. Aí, por exemplo, sai para treinar esse horário. Aí volta, janta com o marido, etc e tal. Quando tu vê, a criança já tá com 5 horas de sono na frente dos pais. Quando os pais dormem, às vezes 2 horas, 3 horas depois a criança acorda. Aí o que é que tem que acontecer? Aí um pai acorda, aí o outro acorda também. Aí fica com esse sono pingado. Irmão, chega uma galera
no consultório com umas olheiras assim, que eu disse, cara, pelo amor Aí de fala, Deus. aí bota a conta na criança, meu filho é pilhado demais, porra. Porra, mano, tu tá... Tu é que tá dormindo de menos, né? cara. Então, cara, a gente fez um jeito que, assim, ainda não é o ideal, tá, Dani? Não é o ideal ainda. Não é onde eu quero chegar. Eu saí do meu sono das 3 da manhã e já tô dormindo meia-noite, às vezes 11h30, que é tipo uma Porra, evolução melhorou absurda. absurdo. Muito, muito mesmo. Absurdo, absurdo. E aí o que aconteceu? O dela também não é o ideal pra ela. O dela, ela tá dormindo com a gente meia-noite, 11h30. É tarde. Ela tem que... É tarde. Só que assim, os dois estão em caráter de adaptação e aconteceu que nós estamos conseguindo dormir bem, conviver bem com essa fase. Porque é uma fase de adaptação. Tá louco, irmão. Quando a gente pensa na criança, a gente também tem que pensar na mãe. Que ela também está amamentando. Total. Então tem que ser bom para a mãe também, né? Até porque a mãe vai passar aquilo para a criança, né, cara? Às vezes a Carol tá triste ou nervosa, ela teve uma perda familiar nesse processo todo e a Manu não conseguia naquele momento amamentar, chorava, era incrível, velho. É incrível como... É um elo de absurdo, ligação, cara. Então, assim, cara. precisa ter uma sinergia entre os componentes da casa, o ambiente, sabe? Sim. E eu percebi, tô falando tudo isso para mostrar para as pessoas o quão importante é o ciclo circadiano, cara. Total. Eu não dava bola, eu zoava com o Gustavo, falei, ô Gustavo, já fosse melhor, irmão. Porra, tipo, zoeira. Tu já teve uns conhecimentos mais legais. Já fosse maneira de ciclo circadiano. já fosse melhor, cara. E eu percebi, cara, o Renato Cariani, há uma semana atrás, falou sobre isso nos stories dele, e eu já comecei assim, puta, a galera tá começando a falar sobre isso. Aí hoje a gente tá tocando nesse assunto, as pessoas cada vez mais vão ouvir falar disso. E vão ajustar. E vão ajustar, cara. Assim, ó, obviamente que isso, a gente não é refém de um ciclo circadiano, não é assim. A gente tem a nossa vida social, nosso compromisso, a gente tá meia-noite aqui fazendo conteúdo. Claro, mas, assim, de certa forma, não é algo crônico, né? Isso não se torna crônico na nossa vida, algo que a gente vai fazer isso todos os dias, né? Então... Tem uma coisa que desregula muito o ciclo circadiano, cara, que até foi trabalho de TCC de uma das nutricionistas da minha equipe, da Sabrina. Ela fala de jet lag social. O que é o jet lag social? É quando você está conseguindo manter mais ou menos ali uma regularidade, por exemplo, no teu caso, vai lá e está dormindo 11 horas, meia-noite, beleza. Só que final de semana, por conta de questões sociais, aniversário, etc. e tal, tu dorme 4 horas da manhã. Esse jet lag social, cara, ele te atrapalha muito. Por quê? Mesmo que segunda, terça, quarta, tu consiga dormir no teu horário normal, mas tu ainda tá tendo algumas alterações metabólicas relacionadas à alteração do final de semana. E como que faz? Cara, reserva de sono. Reserva de sono. Por exemplo, se você sabe que você vai chegar um pouco mais tarde e você vai diminuir a quantidade de horas de sono, você já faz uma reserva de sono. Por exemplo, você dá um cochilo de tarde quando você vai sair, por exemplo, de noite. Isso é uma forma de amenizar o processo. E é interessante, Edu, que todo o processo de distribuição que eu coloquei ali como ciclo circadiano é muito parecido com algumas alterações que a gente tem no déficit de sono, cara. Por exemplo, no déficit de sono, pode olhar, se você dormiu pouco ou dormiu mal, no outro dia tu tá com muito mais fome, e normalmente tu tende a ter mais fome para carboidratos. Tu tende a ser menos seletivo. Tu só quer comer, velho. Só quer bater ali a quantidade calórica. Tende a ser menos seletivo. E olha que interessante o comportamento no Mas isso tem uma questão comportamental também, porque tu fala assim, total. Tô tão cansado, hoje eu vou me permitir não precisar cozinhar. Mas tu acha que é só comportamental? É a alteração da privação de sono no teu sistema nervoso central, relacionado principalmente a um sistema relacionado ao sistema dopaminérgico. Olha que legal. Essa alteração te gera uma alteração de comportamento. Sim. Que essa alteração de comportamento te gera uma alteração do teu comportamento alimentar. Então, a privação de sono alterou uma fisiologia normal, que gerou um comportamento diferente, que gerou um outro tipo de comportamento alimentar diferente. Então, não é só comportamento, né? Eu falo muito disso, cara. A galera gosta muito de colocar, comportamento. Tem muita coisa, cara, nutricional e fisiológico que altera o comportamento. Eu vejo tu falando muito sobre deficiências de vitaminas, né? Porra, demais, cara. Demais. Hoje mesmo tá falando na live mais cedo de magnésio, de zinco e tal. E que a relação do déficit de zinco no sistema nervoso central com ansiedade, com depressão. A relação de redução de magnésio com depressão, com síntese de serotonina. Cara, tem muita coisa massa. Tu faz muito trabalho junto com um psicólogo, assim? Muito, cara. Muito. Hoje em dia, Edu, tanto com psicólogo como também com psiquiatra, cara, porque eles realmente assim, perceberam
o efeito da nutrição assim no paciente psiquiátrico. Desde um paciente com TDAH, desde um paciente com autismo, por exemplo, desde um paciente com depressão, ansiedade, cara. É porque tu vai modulando tudo isso, né? Sim. Entendeu? Por exemplo, vamos trazer aqui uma pessoa ansiosa. O que é que ela não poderia fazer? Ela não poderia, por exemplo, fazer excesso de déficit calórico. Porque quando ela está em excesso de déficit calórico, com pouquíssima caloria, em privação, o que é que ela vai ter? Aumento de cortisol. Ela vai ficar mais ansiosa. Ela tem que fazer exercício. Ela tem que distribuir mais calorias ao longo do dia. Ela tem que dormir melhor. Eu tenho que modular o estresse. Eu tenho que modular o intestino dessa pessoa. E tenho que trazer estratégias comportamentais também para ela. Entendeu? Então, tudo depende de como eu estou recebendo aquele paciente. Né? E falando um pouquinho de sono, cara. E o teu sono? Fala do teu sono. Como é o sono de um campeão? Cara, vou te falar, meu sono, ele oscila demais, né? Eu tenho uma insônia transitória, faltando 7 semanas para a competição. Cara, não sei por que 7 semanas, mas as minhas preparações, elas são bem longas, né? Quem acompanha meu trabalho sabe que eu me preparo em 20, 30 semanas. Eu não me preparo em 10 semanas, 8 semanas. Eu acredito muito que eu faço bem como tudo que a gente está discutindo aqui, eu acredito muito na consistência e na progressão gradual das coisas. Eu não acho que eu vou conseguir chegar num físico legal fazendo 10 semanas. Eu acho que com 20 semanas eu tenho mais tempo para manipular a dieta, para conseguir preservar mais massa muscular, fazer o negócio. Só que, cara, se tu falar para um cara que eu consigo te deixar seco em 10 semanas, para que 20? O cara, então beleza, 10 semanas. Mas sempre, né? Sempre tem essa... E eu, cara, assim, ó, eu tenho realmente uma insônia, faltando 10 dias para a competição. Até tive vários episódios de eu me automedicar lá no início da minha carreira, utilizar... Tarja preta. Tipo, prazolam e tudo mais. Tive bastante problemas com relação a isso, porque eu sou um cara que eu nunca tive nenhum episódio de ansiedade, de nada disso. Eu tive toque, Cara, não era eu tava realmente... Estranho. Estranho, conversei com o Muzi, tiramos tudo isso, começamos a trabalhar com... Coisas naturais, alguns manipulados e tal. E claro que fiz algumas mudanças e tudo mais. O meu próprio amadurecimento como pessoa também foi me deixando mais maduro nesse sentido também. Quando tu fala de insônia, era mais o tempo de transição entre a vigília, o teu estado acordado, e tu pegar no sono, ou era insônia de, por exemplo, tu passar a noite acordado, que tu se refere? Cara, era difícil pegar no sono, tá? Começar a dormir, mas também de conseguir permanecer dormindo, cara. E outra, quem tá de dieta e preparação sabe que levanta 6 vezes para ir no banheiro, 7 vezes para ir no banheiro fazer xixi. Cara, isso assim é terrível, sabe? É massificante. É terrível. Outro dia você tá morto. Terrível, terrível. E aí eu tive que acabar convivendo com isso. Mas